Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está triste, diga escola bíblica dominical. Está todo mundo alegre, graças a Deus. Aleluia. Hoje a gente vai falar, vamos iniciar o trimestre, falando sobre a tricotomia do homem. Então, o título está aí já. O homem, corpo, alma e espírito. Os três têm que ser cuidados. Então hoje, talvez você vai tirar algumas dúvidas e eu peço a Deus para que eu possa ser um instrumento para poder abençoar a tua vida. Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu me especializei justamente nessa área do ensino-aprendizagem. Para quem não sabe, eu sou psicopedagogo e neuropedagogo também, psicomotricista e docente universitário também, tá? Portanto, eu sou professor por ofício, tá? Mas quando eu estou em sala de aula, eu falo o seguinte, que eu não vim dar aula, eu não gosto de dar aula. Mesmo sendo especialista, eu não gosto de dar aula. Porque dar aula é eu falar e você sair daqui conforme o que eu estou falando para vocês. Mas eu faço a proposta para vocês nessa manhã. Vamos fazer aula. Eu gosto de fazer aula. Qual a diferença? Fazer aula, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e juntos nós vamos realmente fazer um ensino-aprendizagem para que todos possam sair daqui enriquecidos mediante a palavra do Senhor. Pode ser assim? Então eu não vou dar aula. Nós vamos fazer a aula, nós, todos nós, porque cada um de vocês tem a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vocês já ouviram falar nessa palavra triuno? Já, né? Isso, olha só. Quando a gente fala de triuno, a gente está falando da doutrina de quê? Da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha só, são três, mas em uma só pessoa. Amém? E nós, como seres humanos, nós somos considerados um ser tricotômico, ou seja, constituído de corpo, de alma e de espírito. Corpo é essa matéria. Alma é o quê? O que seria alma? É a vida. É o nosso sentimento, a maneira de você pensar, a maneira de você agir. Isso é decorrente do quê? A alma. E o espírito é o quê? Comunica com Deus. O espírito é a própria vida. Sem o espírito você não vive. Então, quando a gente fala do corpo e a matéria, da alma são os nossos sentimentos, e o espírito é justamente o fôlego que Deus te deu, o fôlego que dá vida. Amém? Então até aí vocês estão entendendo que um está completando o outro. Então vamos lá. Como que você está conduzindo a tua vida? De que maneira você está apresentando o teu corpo? Nós não somos templo do Espírito Santo? Então o nosso corpo tem que ser o quê? Participa. Eu falei para vocês que eu vim fazer aula com vocês. O nosso corpo, o que você tem que fazer com ele? Cuidar. Se você não cuidar do corpo, dá problema. Porque, olha só, o que acontece hoje é justamente o problema da nossa alma. Por quê? Porque tem muitas doenças, a gente vai no decorrer deste trimestre ver várias doenças com relação ao nosso sentimento, à nossa alma. São doenças psicossomáticas, ou seja, aquilo que está armazenado na mente. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que tem de gente doente por causa da mente, eu vou só falar para vocês, ó, está assim. Digo isso dentro das igrejas. Homens que pregam a palavra, pastor João Neto, homens que pregam a palavra, mulheres que pregam a palavra, mas estão doentes na alma, que não tem ninguém para recorrer.
Eu, pelo menos, se eu passar por algum problema, se eu tiver alguma dificuldade, eu corro naquele que me ajudou um dia. O pastor Ivan me formou, então eu corro atrás de quem? Dele, vou conversar com ele para que ele possa me orientar. E segundo o pensamento que ele pode me passar, eu posso chegar no pastor João Batista, posso chegar no pastor Josué, mas tem que ter o quê? Uma etapa. Então tudo na nossa vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Olha só, se você não toma conta do teu corpo, a tendência é você ser alcançado por enfermidades. Porque existe uma diferença muito grande entre enfermidade e doença. Diga enfermidade e doença. A enfermidade é uma coisa, doença é outra. E hoje estão sendo tratados na igreja como se fosse a mesma coisa. E não é. Enfermidade é aquilo que está no exterior. Você passa, vamos supor, um mertiolate, passa alguma pomada, resolve a questão, mas a doença está justamente onde dentro de você, e só quem pode tratar a doença é Deus. Eu já vi Deus curar pessoas cegas, começam a enxergar, eu já vi com os meus olhos, pessoas surdas, que não ouvia, sair da igreja ouvindo, pessoas mudas que não falavam, as pessoas conheciam desde criança, a pessoa não falava, de repente é alcançada pelo Espírito Santo e começa a falar. Eu já vi pessoas dentro da igreja que orou ao Senhor porque não teve oportunidade de ir para a escola, não aprendeu a ler nem escrever, e de repente dentro da igreja, na oração, o Espírito Santo o ensinou, e essa pessoa hoje eu até levei ela missionária, irmã Francisca, lê fluentemente, a pessoa que nunca teve condição de ler nada. Quem faz isso? Deus. Por quê? Ela procurou trabalhar na área da alma, ou seja, do sentimento, pedindo a Deus, e Deus concedeu a graça para ela. Eu já vi pessoas no leito do hospital, já desenganado pelo médico, de repente a pessoa se levantar. Somente Deus para conhecer você na parte do corpo, da alma e do espírito. Eu faço mais uma vez uma pergunta para vocês: como que você está conduzindo a tua vida? Ah, mas se for cuidar do meu corpo, isso é vaidade. Será que é vaidade? Quando Salomão escrevendo fala, vaidade de vaidade, diz, tudo é o quê? Vaidade. Ele não está falando daquilo que você veste, de como você está aqui no exterior. Ele está falando de algo muito mais além. Ele está falando assim, conjecturando para você entender. O homem sem Deus é como se ele estivesse no meio de um grande vendaval. Ora vem do lado, ora vem do outro. Mas você sente o vento. E assim eu quero falar para vocês nesta manhã. Por mais que vocês não vejam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas você pode sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele está aqui nesta manhã para poder tirar as tuas dúvidas, para tirar a minha dúvida. Então, nesta manhã, fale. Essa revista é justamente para que nós possamos tirar dela proveito, para que você saia desse quarto trimestre enriquecido pela palavra do Senhor. Pode ser assim? Amém? Olha o que fala o texto áureo, fala assim, olha só, e o mesmo Deus vos santifique e todo o vosso quê? Espírito, toda a vossa vida, e o quê? Alma, e todo o seu sentimento, e corpo, a matéria, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o quê?
a vinda de nosso Senhor o quê? Então, se você não estiver preparado na parte do corpo, da alma e do espírito, talvez você vai ficar. É um rosário de luz apagado, né? É um rosário de luz apagado. Como eu fico feliz de ver pessoas que caminham, ou que correm, ou que vai para uma academia, procurando a sua forma física, perfeita, plena. Isso é louvável. Muitos estão padecendo até mesmo uma doença que está atacando demais as pessoas aí, doença do sono. A pessoa não consegue dormir mais, passa a noite acordada, não sabe por quê. Irmãos, isso é coisa do capeta, viu? O cão quer que você fique acordado, não consiga dormir. E a cama foi feita para quê, irmãos? O monte, eu gosto do monte. Gosto do monte coberto, né? Muito bom. Então você tem que ter no mínimo 8 horas para que você venha descansar. Tem pessoas igual eu que não conseguem ficar 4 horas dormindo. E isso o corpo sente. Foi o que aconteceu comigo aqui, irmãos. Se eu estivesse com o corpo preparado, por mais que eu ficasse pendurado ali, não tinha rompido o ligamento do meu braço, porque eu estava preparado. Agora eu só pensei em quê? Em fazer as coisas do dia a dia e esqueceu de tomar conta da minha vida. Isso é exemplo claro que nós devemos nos preparar, fortalecer os músculos, fortalecer a tua mente. Olha, estou falando do músculo do corpo, da mente, da alma, e principalmente fazer tudo correto para que você possa viver uma vida plena. Vida plena, está falando de quê? De espírito. Amém? Porque o que nós vemos hoje aí são muitos jovens de seus 15, 16 anos que estão partindo para o outro mundo. Por que está acontecendo isso? Porque não está fazendo a coisa correta. E nós, como servos do Senhor, nós temos a obrigação de cuidar do que Deus deixou para nós, que é o corpo, que é a alma, que é o quê? O espírito. Amém? Na verdade, prática diz assim: Deus nos o quê? Fez. Ajuda eu. Deus nos fez o quê? Com todo o nosso. Então vamos aqui, ó. Deus nos o quê? Fez. O que é fez? Criar. Deus nos criou. Deus nos tornou ser vivente. Como? Corpo, alma e espírito. Então você é um corpo perfeito. Deus não te fez de qualquer jeito, Ele te fez perfeito. Então por que muitos de nós reclamamos até mesmo do nosso cabelo? Por que nós reclamamos de coisas que vai ficar aqui na terra e esquece de preparar o templo do Senhor, que é a tua vida, para receber a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O problema está em Deus ou está em nós? Somos nós. Por isso que nós devemos nos policiar e saber que você não é um ser que não pode acontecer algo que você vai chutar o balde ou vai chutar o gato. Tem gente que qualquer coisinha que tem, ele pega, não aguento mais, não gosto dessa igreja, não vou chutar, chuta o balde e fica por isso mesmo. Irmãos, se você está na casa do Senhor,
Aqui representa o Monte Sião, um monte de oração, aonde o povo de Deus tem que estar. Então, por que ficar no monte de coberta? Você tem que descer do monte, de coberta, e vir para a casa do Senhor, irmãos. Como é bom a gente começar o dia ou iniciar o dia na presença de Deus. Olha que privilégio você tem. Deus não te deu fôlego de vida? Então a vida é para quê? Para ser vivida. Quem está interrompendo a tua vida é você mesmo, preocupando com o que vai acontecer amanhã. Pastor, mas se eu não sabe, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Irmãos, se você cuidar da tua vida hoje, amanhã você vai conseguir pagar a conta. Mas se você não conseguir ajudar você mesmo, você vai padecer e a conta vai continuar lá, irmãos. Então deixamos as coisas do dia a dia de lado e vamos começar a andar conforme a razão, andar na presença de Deus. A Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. Olha o que Jesus falou: sede separado, seja exclusivo, porque eu sou exclusivo para o meu Pai. Agora nós trocamos a casa do Senhor para satisfazer o nosso ego, o nosso eu. Eu não vou na igreja hoje não, porque se o filho Esbino estiver lá, eu não gosto dele, então não vai dar certo. Eu não vou para a casa do Senhor não, porque a filha Esbina vai estar lá, ela vai me olhar de cara virada, então eu não vou. Irmãos, e não vem mesmo. Aí de repente começa a ter dor de cabeça, aí começa a aparecer a insônia, a autoestima fica lá embaixo, e quando você pensa que não, a angústia chega, e quando você pensa que não, você está indo para o médico, procurar um especialista, um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um psicoterapeuta, ou um psicomodicista, ou um psicopedagogo, ou um psiquiatra. Aleluia, Deus. Irmãos, todo mundo está sujeito a problemas. Eu me especializei nessas áreas justamente para poder entender um pouco da vida do homem, porque na teologia em si, a gente não aprende essas coisas. O negócio é tão sério, irmãos, que tem pessoas que bate a cabeça e de repente a cabeça dói do lado de cá. Será por quê, irmãos, que acontece isso? Até por isso que a ciência, a prova nos mostra coisas para que você aprenda como servo do Senhor. Tipo assim, eu dei exemplo da sua cabeça. Se você bate desse lado aqui, o problema não vai estar aqui, vai estar aqui do outro lado. Pastor, mas não bateu do lado direito? Sim. Por que eu sinto a dor no lado esquerdo? Porque o cérebro faz isso, movimenta. Então, conforme você leva uma pancada aqui, o cérebro faz isso. Então, o problema vai estar onde? Do outro lado. Pastor, não entendi. Vamos supor, o que acontece fora de você, o que você passa aqui fora, vai acarretar onde? Dentro. Então, o que acontece? Tudo aquilo que você sente aqui, se você armazenar na sua cabeça, vai dar problema para você o resto da tua vida. A Bíblia é muito clara quando fala assim, Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Irar, você vai irar sempre, irmão. Todo homem vai irar, toda mulher vai se irar. O que não pode é você tirar essa ira para fora. Enquanto está dentro de você, não é pecado. Porque fica ou gera o pecado no Efésios 4, 27. Quando você dá lugar a essa coisa, ao nosso inimigo que se chama, olha só, não dê lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo? Somos nós.
Então olha só, toma conta daquilo que você está ouvindo, porque existe um lugarzinho dentro do nosso cérebro que se chama cerebelo. É como se fosse um pendrive, aonde você armazena as coisas. Antigamente a gente fala de disquete, né? É como se fosse o disquete, mas não é, é como se fosse o pendrive, armazena tudo ali dentro. E na hora que você quer ver alguma coisa, você vai lá e tira e traz para fora. Mas quem tira para fora é quem? É você. Deleta os pensamentos que não vêm de Deus, porque o inimigo, ele é astuto. O que é um ser astuto? Um ser esperto. O nosso aniversário, ele é esperto. Amém? Então olha só, vou pular aqui um pouquinho. A introdução, vamos na introdução? Ajuda eu. Deus, de forma especial, Deus deu existência ao homem de forma o quê? Especial, com um o quê? Propósito, com um objetivo especial, com um ato de coroamento. Coroamento é o quê? De honra de sua criação. Então você é um ser honrado por Deus. Você é a honra de Deus. Você é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Vamos lá então, continua. E fez isso que? De maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres o quê? Viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados o quê? Os animais. O homem é resultado de uma ação o quê? Divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural. Como plural aqui? Quando fala de plural, está falando de quê? Não é só um, mas sabe é o quê? Nós. Porque se Deus fala assim, e fez Deus o homem da sua imagem, a Bíblia está falando assim, façamos o homem o quê? A nossa ele não falou a nossa imagem, falou a nossa imagem. Aí já dá a entender que existe o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. Só aí você entende que a Trindade atuava no começo de tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que a gente tem que falar pausadamente, para que nós possamos entender o contexto. Você é um ser especial, você foi criado perfeito por Deus. Então esse negócio de dizer, eu não sirvo para nada, ninguém me vê, ninguém está observando o que eu faço, isso é mentira do diabo, isso é uma falácia, não é uma mentira. Porque se eu não vejo, se o pastor João Neto não vê você, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está vendo você, então você não está só. Irmãos, o irmão está lá na sua casa tranquilo, sozinho. Entenda uma coisa, por mais que não tenha uma companheira ao seu lado, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre vai estar com o irmão. É Ele que supre as nossas necessidades, amém? Quem já ficou só, tem que ficar sozinho, não tem ninguém. Mancida não é ruim, passa tanta coisa na nossa cabeça. Quantos? Tem gente que gosta, né? Tem gente que consegue assimilar. Louvável é justamente quem consegue isso, mas a maioria das pessoas não consegue. Eu acho que é uma questão de período. Se o período não for tão longo, não é ruim. Tipo assim, ficar só. Mas imagina só, se passar 15 dias, se passar um mês, um ano, igual o irmão Oswaldo, já tem quanto tempo que o irmão está só? 17 anos. 17 anos. Como que a pessoa fica, irmãos? Tem um lugar também que
quero uma esposa. Tá vendo? Por que quebrou o quê? A rotina. Nós, seres humanos, nós vivemos uma rotina. E nós temos que quebrar essa rotina. Você tem que fazer coisas novas para que você venha se sentir útil ou útil. Olha, é pecado você pegar a sua esposa e ir ao cinema? Isso é um investimento, irmãos. Você vai estar tratando, olha, do sentimento dela, da alma dela e do espírito dela, a vida dela. Além do mais, só em você sair, você vai estar cuidando de quê? Do seu corpo. Você vai estar caminhando lado a lado com a sua esposa. O que não dá, irmãos, é o esposo aqui e a esposa lá atrás. Eu já ouvi obreiros falando assim, ó: anda logo, senhor, você presta para nós, bora para a igreja, tem para a igreja. Vamos crentes vindo para a igreja, deixando a mulher lá, os meninos lá. Tá certo essas coisas? Fala a verdade, tá certo? Não, irmãos. Nós temos que andar lado a lado com a nossa esposa. Eu mesmo estou capenga hoje, porque a minha está trabalhando. Até as meninas brincou, a Bruna brincou: pastor, mas cadê o café? Eu digo: eu não sei fazer café porque eu não tomo. A única coisa que eu sei fazer é comprar o café na feira. Inclusive gosto muito do cheiro. Mas faz falta, irmãos. Há uma necessidade. Olha só o tanto que interessante. Ela trabalhou sexta, sábado e domingo. Ela vai folgar segunda e terça. Então, segunda e terça eu estou visitando com ela. Posso estar indo lá na sua casa, viu? Eu gosto de pegar o rodinho e vou. Tá bom? Aí ela trabalha quarta, quinta e sexta. Aí folga sábado, domingo e segunda. Eu fico feliz porque ela vai estar aqui na igreja, irmãos. Aí eu já vou me sentir o quê? Completo. Deus, o nosso Pai, Ele age na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porém, num só pensamento, abençoar você. Vocês estão entendendo? O tempo de vocês é importante? Amém? Glória a Deus. Vamos passar para frente um pouquinho, né? Tópico 1. A tricotomia humana. 1.1. Doutrina e o quê? Teologia. Doutrina e teologia. Doutrina é o que você aprende todos os dias. E teologia é o quê? O que seria teologia? Vamos dividir aqui, ó. Teologia, né? Ó, divide aqui, ó. Teo, Deus. Logia é o quê? Estudo. Estudo sobre quem? Sobre Deus. Então vocês estão no caminho certo. Então vamos lá? Fala assim, ó. A doutrina do homem está fundamentada em toda a o quê? Escritura, numa revelação suficiente para o quê? Demonstrar que é o quê? Quem é o? Como foi criado e como o quê? Propósito, objetivo. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua o quê? Origem. Aí vamos para a ciência então agora. Segundo a ciência, o homem veio da onde? Do mar? Então, segundo a ciência, segundo a evolução, você veio da onde? Do macaco, né? Mas segundo a criação, o criacionismo, você veio da onde? Do pó da terra. Do pó, Deus formou você. Amém? Então vamos apertar um pouco mais. E quando a ciência fala que tudo foi criado com a explosão, aonde chama Big o quê? Big Bang, uma explosão cósmica que de repente foi reunindo prótons, nêutrons, elétrons para formar o que você vê, não é? Tá, vou apertar mais um pouquinho você. Isso que você está vendo ali fora, aquele azul ali, o que seria isso? Foi passado para você como o
céu, né? Mas será que ali é o céu? E se eu falar para vocês que a ciência já provou que ali é o ar atmosférico? O ar que é muito profundo. Então, quando você fala que Deus está no céu, não está referindo isso que você está vendo. O céu é muito além daquilo que você pensa, daquilo que você acha, porque o nosso Deus, ele é tão perfeito, mas não existe espaço para Deus, que até o céu está na mão dele. Então, para Deus não existe o que? Argumento. Ele é Deus, pronto, acabou. Agora você é um ser finito, você nasceu, cresceu, procriou, e daqui um dia você vai para onde? Descer para a sepultura. O que vai lá para o céu é a sua vida, a sua alma e o seu espírito. Amém? Mas a matéria vai ficar onde? Quem vai comer essa matéria? A terra. Porque se você veio da terra para a terra, para o pó, você vai voltar. Vocês estão entendendo? Até aí está indo tudo bem? Então olha só, se você não tomar conta do seu corpinho, do seu corpício, irmão, ele vai ficar aqui, viu? Então, o que você tem que cuidar também? Da sua alma, do seu espírito. Um cachorro, ele tem o quê? Ele tem corpo e tem espírito. Ele tem a matéria e tem a vida, mas ele não tem o sentimento que você tem de você pensar. Ele não raciocina, mas porém tem muito animal que é mais esperto do que nós. Por quê, irmãos? Porque nós estamos deixando de fazer o certo para poder olhar para o errado. Quando você olha os pássaros, é só você olhar, sempre tem um na frente e outros vêm do lado ou vêm atrás. Para quê, irmãos? Para que ele possa guiar, conduzir você. Então olha só, se você entender o propósito, o plano daquele que está na frente, você vai entender que a tua vida é um processo. Então tudo aquilo que você está fazendo aqui hoje é aquilo que você vai fazer por amanhã. Se você cuida bem de você, amanhã você vai viver muito mais. Minha avó viveu 106 anos. A irmã dela partiu com 113 anos, quase 114 anos. Por quê? Se cuidou. Corria na praia, pegava peixe, tomava banho no rio. Hoje aqui ninguém pode ter esse privilégio de tomar banho no rio Miraponte. Porque eu tenho fé, o lixo está lá dentro. Quem está acabando o rio é quem? Fala, quem está acabando o rio? Mas vem cá, você não sei que pensa? Então por que está destruindo aquilo que vai acabar com o próprio? Isso é coisa do homem, viu, irmão Geraldo? Isso é coisa do homem. A gente colhe o que? Planta. Se você planta batata, você vai colher o quê? Se você planta inimizade, você vai colher o quê? Então, irmãos, é melhor você abraçar o teu irmão, estar lado a lado com ele, para que vocês possam morar na Nova Jerusalém juntos. Porque o Senhor fala que lá no céu há muitas moradas. Olha só, a Bíblia está falando que no céu, irmão Luiz, existe muitas moradas, e uma morada para mim, para você, para nós. Agora, para ir para lá não é de qualquer jeito, não, irmão. Tem que ter renúncia, renunciar ao teu eu. O teu eu tem que ficar de lado, mas que tem que prevalecer na tua vida é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você cuidar de você mesmo. Amém? Amém. Vamos para frente então. Quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? E aí, se fizesse essa pergunta para você, o que você ia responder? Quem é você? Você ia responder o quê? Responde.
é hora de tirar sua dúvida. Quem é você? Quem é o homem? É um ser vivo criado por Deus, não é? De onde veio? Acabei de falar, do pó da terra. Então você não veio do macaco, né, irmãos? Olha, essa enganação que joga você, até mesmo na faculdade, falando que você veio do macaco, irmãos, isso é uma falácia. O que é falácia? É mentira. Porque, olha só, o pai do evolucionismo, segundo a ciência, é quem? Charles Darwin. Charles Darwin, ele era um homem curioso. Ele queria conhecer um pouco da natureza. Ele queria saber realmente como foi formado os animais, até mesmo o homem. E aí, irmãos, inventaram essa coisa dizendo que ele é o pai do criacionismo, que ele falou que o homem veio do primata, veio do macaco. Você sabe qual o curso que Charles Darwin tinha? É um curso de teologia, e ele não foi nem até o final do curso, ele foi até o terceiro período. Ele nunca pensou em ser cientista. Quem inventou essas coisas foi o homem. Então dizer que você, agora se você for esperto, você vai fazer a prova. De onde veio o homem? Se você falar, veio do pó da terra, você vai tirar 0. Mas você tem que colocar conforme o que eles falam. Olha só, o sistema, as coisas do mundo que levam você ao erro. Aí se você colocar veio do macaco, aí você tira 10. Mas no fundo você sabe que você veio da onde? Do pó da terra. Amém? Deus pegou, formou você e de repente ele soprou nas suas narinas e você se tornou o que? Um ser vivente. Vocês estão entendendo? Aleluia, então. Para onde vai? Você sabe para onde você vai? Tem gente que fala que nós estamos passando um estado, então aqui já é o inferno. Será que é o inferno mesmo? A Bíblia fala assim, irmão André, que o céu está para cima e o que o inferno está para baixo. Irmãos, é melhor você subir ou você descer? É melhor você subir. A escolha é de quem? É sua, é minha, é nossa. Você só pode viver na sofrência até o dia que você quer. Porque no dia que você der um basta, a sofrência vai embora. Então tudo depende de quem? É você começar a olhar para o teu corpo, é você começar a olhar para a sua alma e para o seu espírito, porque você vai saber justamente aonde é que está o problema. Se for no corpo, irmão, vai correr, vai caminhar. Bem, pastor, fica assim. E se for na alma? Se você não der conta, chega nos pastores que vocês têm, nós vamos orientar vocês. Agora, se nós não dermos conta, o que a gente vai falar? Procura o especialista, procura o psiquiatra, o psicólogo, procura o psicanalista, procura o psicopedagogo, procura o neuropedagogo, procura o psicomotricista. Pastor, o que o psicomotricista faz? Com a tua motricidade, a maneira de você andar, a sua postura, a maneira de você correr, a maneira de você caminhar. Isso é a nossa área, irmãos. Então, tudo na nossa vida tem algo ou tem a ciência para poder estar nos ajudando. Pode falar. Fica a ciência, fica essa tese aí do homem veio do macaco. O que eles... Olha, segundo Darwin, ele fala que o primata, o gorila, o chimpanzé, já foi comprovado que eles têm um certo conhecimento, um certo tipo de pensamento, não como o nosso. Então, o que eles deduziram?
até mesmo quando vai fazer uma cirurgia ou mesmo um implante, pega justamente essas partes para poder colocar em nós, porque eles falam que tem uma semelhança muito grande entre o primata e o ser humano. Mas será que isso é verdade? Será, pastor João Neto? Pastor, quem quiser vir do macaco, nem eu não vim do macaco. E pronto. Sou oriundo das mãos de Deus. Então olha só, o macaco ele consegue pegar você, muitas vezes igual você pega, a mãe, a macaca ela pega o seu filhote e coloca para amamentar, porque ele é o que? Um mamífero igual nós somos também, tá? Pode amamentar, sim, pode amamentar também, mas porém o sentimento dele não é igual ao nosso, irmãos. O pensamento do primata não é igual ao nosso. Ele falava, ele pensava, de repente a irmã já está assim, Geralda, aí olha assim, mas é um macaco que está falando comigo, será que ia ficar bonito um negócio desse? E por que o macaco ainda existe se ele é bom? Ué, não tem base. Então assim, tudo que acontece na ciência, irmãos, no criacionismo, que é o nosso pensamento, cai por terra. Já descobriram que o espaço ele não é infinito, que o espaço ele é o que? Finito. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Infinito, lançar na nossa cabeça uma coisa que não tem o quê? Fim. Só que para Deus não existe infinito, porque o próprio infinito depende de Deus. Está tudo na mão de quem? De Deus. Então é melhor você confiar em Deus que você serve, irmão, do que olhar para a ciência. A ciência é bom? Sim, eu não vou dizer que não serve, tanto é que eu me especializei nessas áreas. Porém, irmãos, não é totalmente a verdade. Tem coisas que você tem que entender que a Bíblia dá respaldo para você como servo do Senhor. É por isso que nós convidamos você para estar na Escola Bíblica Dominical e no culto de terça-feira, onde você aprende verdadeiramente o que é o correto para você. Então, em vez de você ficar no monte de coberta, venha para a casa do Senhor para você tirar as suas dúvidas. Irmão Deus? Amém? Agora imagina só, eu estou aqui, irmão, de repente a gente faz assim, ó, quer ver um povo que gosta de brincar conosco? Os irmãos, os argentinos, quando você está no estado, eles ficam assim, ó, dizendo que o brasileiro é o quê? Um macaco. Isso é discriminação, irmão. Eu não vejo um macaco aqui, eu vejo um homem e vejo uma mulher, eu vejo um servo e vejo uma serva do Deus Altíssimo. Isso ninguém pode tirar de você. Aí eu fico assim, não, mas estão imitando um macaco, dizendo que eu sou um macaco. Deixa falar, irmãos. O problema é deles. O importante é você viver a tua vida. A tua vida tem que ser vivida conforme que Deus quer. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a tríplice natureza, olha lá. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar de que? Da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Eu falei agora, essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se você pegar Deuteronômio 4:9, vai falar. Como você vai pegar Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47, só para vocês entenderem. Amém? Então, olha só. Tem gente que fala que a Trindade não atuou no Velho Testamento, que foi a partir do Novo Testamento que houve a criação, esse pensamento do corpo, do alma e do espírito. Tá bom. Então vamos lá, no Velho Testamento, primeiro versículo da Bíblia. Abra lá para mim, por favor. E Deus o quê? Criou os céus e a... Então a Bíblia está falando dos céus. Esse que você chama de céu, existe o outro que está no espaço sideral. E existe um outro que, para o nosso pensamento, Deus está lá.
Mas Deus está além desse pensamento. Então, quando a Bíblia fala assim, Bereshit bara Elohim, no original, está falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro ele criou quem? O céu. E depois a terra. Então tudo foi criado por quem? Por Deus. Tudo que ele criou é perfeito. E de repente Deus viu que estava faltando alguma coisa na terra. Ele criou quem? O homem. Fez quem? O Adão. E aí ela começou a frequentar o coração e as festas das irmãs. E eu, desse tempo para cá, eu vi que ela melhorou muito. Fala de novo. É o seguinte, a doença da alma, pastor aí, eu já tive exemplo lá de casa, porque minha mulher ela tinha uma depressão muito ruim. Às vezes, quando ela via um acidente na televisão, ela passava mal, sentia dor de barriga e ficava sempre ruim. Às vezes, quando tinha outras coisas assim, ela passava, qualquer notícia ela não estava bem. E aí ela começou a frequentar muito o ciclo de oração e a irmã Andréa sempre levava ela para essas festinhas de mulheres. E desse tempo para cá, ela melhorou muito, muito mesmo. Ela nunca mais reclamou e às vezes eu não quero, às vezes vir à igreja assim, porque às vezes eu fico muito cansada, ela não vão para a igreja, vão para a escola bíblica, vão para a escola de ensino, que é na terça-feira. E sempre nós gostamos de estar muito na igreja. E graças a Deus o problema dela foi resolvido, porque ela ficou muito bem. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Depressão, ansiedade, autoestima baixa é o que está acontecendo dentro das igrejas. E muitos líderes não estão percebendo isso. Aqueles que estão percebendo procuram sair de dentro da igreja e ir para uma sala de aula, para uma faculdade para se especializar, para conhecer um pouco do membro, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, porque não existe membro. Quem inventou esse negócio de membro foi o homem. Existe membro do sexo masculino e membro do sexo o quê? Feminino. Então olha só, angústia, depressão, essas coisas, ansiedade, isso tudo está aqui dentro, irmãos. Quando você quebra aquela rotina do dia a dia de ficar só em casa e vir para a casa do Senhor, estar na presença de Deus, isso vai embora, irmãos. O que aconteceu, o irmão Aristeu está falando aí. Por quê? Se apegou em Deus. Está com dificuldade? Se apega em Deus. Está difícil, não tem solução? Vai para a palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor. A bússola que você tem é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Se você fizer isso, irmãos, não tem capeta que vai segurar você. São 3 coisas que você tem que ter no seu coração. Olha só: jejum, oração e palavra. 3 coisas. E você tem 3 seres que estão em você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que cuidar só de 3 coisas: do teu corpo, da tua alma e do Deus. Então, por que muitos querem cuidar da vida do outro? Já está difícil cuidar da dele, irmão? Pode falar, irmão Santinho. Ele fala que dia 26 agora, fez 10 anos que mora aqui para reclamar, né? Aí eu fui pagar o aluguel, aí eu não faço um docinho para mim, o dono lá. Porque gostar de ter uma boa marcão. Porque eu tenho que fazer isso lá em cima, como eu fui morar. Aí eu faço uma outra assim, eu faço um dia estressado. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí fiquei sem dormir. O carro me só chorando, só chorando.
vai falar de uma coisa agora sobre o lado físico e o lado espiritual. É a mesma coisa? Não. Vamos aqui, ó, diz assim, ó. Físico e espiritual. A nossa vida é o quê? Um processo formativo usado pelo quê? Criador, que é o quê? Espírito. Eu acabei de falar sobre isso aqui, ó. Foi constituído de uma combinação única, o elemento físico de quê? Pó da terra, com o elemento espiritual, o que? O sopro de, tornando o homem um ser o quê? Vivente, diferente de todos os animais. Olha só, quando foi criar o cachorro, Deus criou o cachorro. Aí quem deu o nome do cachorro? O Adão. Ele falou assim, ó, você parece um cachorro, você vai ser o cachorro. E ficou o cachorro. Aí Deus pegou, olhou assim, viu aquele negócio rastejando no chão e falou assim, esse negócio aqui é meio estranho, vai ser cobra. Aí falou, você é cobra. Ficou cobra, irmão. Então, olha só, todos os animais, quem deu o nome foi quem? O Adão. Mas com o homem foi diferente, irmãos. Deus formou o homem, formou você do pó da terra. E aqui a Bíblia está falando que o Senhor pegou e soprou aonde, irmãos? No pé? No nariz. Porque do nariz você solta para fora, mas também ó, vem para dentro, não é verdade? Então olha só, o que estava fora, que você não tinha vida, Deus soprou no teu nariz e você passou a ser o quê? Ser vivente. Então você é a criação de Deus. Eita Deus! Está vendo como você é importante? Você, irmão, é considerado a imagem de Deus. Você se parece com Deus. Você não parece com um macaco, parece? Eu não, misericórdia. Nós às vezes parece com a mãe, eu pareço muito com a minha mãe, ou você pode parecer com seu pai, mas tem o que? Com essência, aonde veio de quem? Do próprio Deus. Amém? Agora tem uma coisa, você tem que trabalhar em duas coisas. Primeira coisa, se chama caráter. Segunda coisa, personalidade. Caráter é o modo de você ser, isso que você é aqui, ó. É o caráter. Mas a personalidade que vem do psique, que a gente chama de persona, está falando de quê, irmão? Do berço. A personalidade vem do seu papai, vem da sua mamãe. Não tem aquele crente que na igreja ele dá glória a Deus, aleluia, irmãos. Mas lá fora ele faz coisa que não agrada a Deus. Isso é coisa da personalidade da pessoa. Tipo, você está andando, eu vou aqui no leite, chega assim e chuto ele aqui, irmão, e ele vai ficar furioso, nervoso. Isso é coisa do caráter, nervosismo? Da personalidade. Olha, tem crente assim, ó. Você não mexe comigo não, porque eu estou pronto, mas o meu facão não é não, irmão. Cuidado comigo. Tem crente que briga à toa, irmão. Você não pode olhar para ele, pastor Jonathan, que ele briga. Isso é coisa de quê? Da personalidade. Tá? Está dentro de onde? Aqui, ó. Pode falar, meu Geraldo. E aqui é o seguinte, se você for olhar aqui, eu vou falar sobre isso que ela está falando. A distinção entre alma e espírito. Vamos lá? A alma, top 1. 2.1. Do hebraico é o quê? Netiche. Quando o PH está aqui assim, ó, a gente fala de F, igual farmácia, tá? Então, nefiche. E do grego, o quê? Psique.
alma. É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece o quê? 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é o quê? Ser vivo, como em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Alma o quê? Vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, que significa simplesmente o quê? Vida. Quando fala de alma referindo-se aos animais, está falando não de sentimento, mas está falando de vida. Somente aí, irmãos. Mas o ser humano está falando de pensamento, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, tá bom? Então, o animal não tem alma, ele tem o quê? Vida. Vocês estão entendendo? Você tem vida, você tem corpo e você tem o quê? Alma, sentimento. Toma conta do teu sentimento, porque se você não tomar conta do teu sentimento, o inimigo vai pegar aquilo que você tira para fora, vai fazer uma arma para poder prejudicar você. E isso é bíblico, Efésios 4, 27. Não deis lugar a quem? Ao diabo. Quem dá lugar ao diabo? É nós. Ele fica buzinando aqui fora. Ó. Você não presta, você é um derrotado, você é um fracassado. Aí se você deixar isso entrar aqui dentro, irmão, e descer para cá, no seu coração, aí, irmão, não tem terapia que dê jeito. Somente Deus para tirar a angústia, a amargura, o ódio. Tem pessoa que o ódio dominou tanto ela que ela não consegue ficar junto com o irmão, junto com a irmã. Tem irmão de sangue que não conversa um com o outro. Tem filhos que não conversam com a mãe ou com o pai. Ainda domingo passado, eu vi isso. Fui no supermercado conversando com a irmã, minha gatinha conversando com essa irmã. E eu fiquei mais um que quando converso com a mulher, eu saio fora, porque não é comigo, eu fico fora. Mas eu percebi, ela falando da mãe dela. Tem mais de 4 anos que a mãe dela excluiu ela. Não conversa com a filha, que é carne da carne dela, irmãos. E é crente, círculo de oração, está intercedendo. Irmãos, será que Deus recebe uma oração dessa, irmão? Não, biblicamente não, mas não existe não. Eu estou falando isso do que acontece dentro da igreja. Imagina o que acontece na sua casa. O que acontece na sua casa só você sabe. Se você precisar de ajuda, nos procure, irmãos. Eu estou aí para orientar vocês, o pastor Jonete tem para orientar vocês também, mas não fica na sofrência, esse negócio mata a pessoa. A ciência já provou que coisas que acontecem no seu subconsciente acarreta ou faz acontecer o câncer. Sabia disso? Mágoa, amargura, tristeza que você fica dentro de você armazenado, uma hora esse tem que sair. Então a nossa vida é como se fosse uma panela de pressão. Na panela de pressão você está cozinhando, de repente o tempo estoura, não é? Sozinho. Por quê? Porque o negócio está muito grande lá dentro, então você tem que tirar um pouco para resolver. A mesma coisa é você, irmãos. Não fique com pensamentos que não vêm de Deus. Procure ajuda. Nós estamos para ajudar você no nome de Jesus, amém? Para que você possa viver o quê? Uma vida plena. Você ser uma alma o quê? Vivente, um ser vivente. Diferente dos animais, porque você tem sentimento. Salmo 118, verso 8, lá está escrito assim, ó, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem, porque nós somos falhos. Agora nós queremos falar para a torcida do Flamengo, para a torcida do Goiás, para a torcida do Corinthians, e esquece de procurar aquele que pode procurar te ajudar, o sacerdote. Irmãos, será que eu, pastor Jonete, a gente está aqui só de frente? Não, a gente está aqui para orientar vocês, para vocês chegarem na Nova Jerusalém. Eu não quero estar lá sozinho, eu quero que vocês vão estar conosco lá também, no nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá. 2.2. O Espírito.
Vamos lá. Do hebraico o quê? Ruá. E do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui o que é sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nosso o quê? Comunhão com o quê? O Criador, o Pai dos o quê? Espírito, o Pai das vidas. E o que adoramos, junto com o que a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. Imaterial, está falando o quê? Daquilo que você está dentro da própria vida. Quando fala de material, é isso aqui, ó. Quando fala de imaterial, é aquilo que você pensa, sua alma, e o modo de você viver, que é a sua vida. Ou você vai ficar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmão. Quem vai conduzir você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele que vai conduzir vocês. Amém? Então essa música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, funciona não, meu irmão. Pode funcionar para o mundo. E talvez nem isso aconteça lá. Se apegue em Deus. E você vai ver. E Deus vai surpreender a tua vida no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Falei. Já acabou? Vamos lá. Tópico 3. A interação de quê? Das dimensões. 3.1. Corpo, afetos e somatização. O corpo do grego, soma. Vendo? Soma. A gente fala de soma, né? Soma, você vai somando. Aí é diferente, irmão. É soma. Diferente, ó. Olha só o som. Soma de somar e soma. É diferente, né? Tá vendo aqui, ó? Soma. É a parte material do ser o quê? Humano, por meio da qual comumente manifestamos o quê? Os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo o quê? Coração. Do hebraico levi, do grego cardia. Sabe aquele negócio assim? Ataque cardíaco, vem dessa palavra cardia. Está falando de quê? Coração, tá? Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usa como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar, olha só. O coração alegre o quê? A formoseia o rosto. O coração alegre alegra o que? O rosto. O coração com saúde é a vida o que dá? Carne. O coração alegre serve de bom que? Remédio. Mas o espírito abatido virá o que? A secar até mesmo o que? Os ossos. Meu Deus, olha só, irmão. Esse negócio é sério, ó. Quando você vê que a pessoa está bem, você fala assim, aí Felizmina, você está bem? Graças a Deus, pastor, muito bem. Sabe o que o corpo fala? O seu corpo fala. Olha, não é preciso nem usar a Bíblia. Na ciência, você olha quando você está bem e quando você está mal. Chegar assim, o Felizmino fala assim, Pai do Senhor, Felizmino, como é que está, irmão? Tudo bem? Meu filho fala o seguinte, segunda-feira eu estou na tua casa, bater um papo com você, viu? Porque já não está legal, irmão. Por quê? Porque o corpo já condenou tudo, irmão. Não é preciso ele falar nada, só em você ver, mas a gente conhece, meu irmão, quando a pessoa está passando bem ou não. Às vezes você está aconselhando a pessoa, aí o corpo começa a falar. A pessoa não falou nada, mas você começa a perceber, bom dia, que o negócio não está certo, não está normal. Precisa de ajuda. É isso que eu quero que vocês entendam. Não sofra antes de ter ajuda. Procure os pastores para abençoar você. O nosso objetivo, o nosso intuito é fazer com que você não fique no problema, mas que você resolva esse problema. Amém? Vocês estão entendendo?
Tá, então vamos lá, para frente um pouquinho. 3.2, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de o quê? Disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem de por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao seu quê? Humano. Então vamos lá. Vou ler o restante para você entender. É assim, teve uma vez que eu estava ministrando numa terça-feira, e isso aconteceu em uma das igrejas pertinho daqui, em Aparecida de Goiânia. Aí eu estava ministrando lá, aí eu peguei e falei assim, irmão, você tem que tomar conta dela, da língua. O irmão pulou dessa altura. Pastor, o senhor está contando a minha vida aí. Eu não tinha nem ido na casa dela, não tinha visitado ela ainda, irmão, não tinha ido lá. Ela se denunciou para a igreja toda, todo mundo ficou sabendo o que acontecia na casa dela. Ligava com o esposo, e era santa demais, não podia ficar com o esposo, que estava em prova, ou estava em oração, sei lá. Irmãos, se for fazer jejum nessas coisas, converse com o seu esposo primeiro, misericórdia. Isso não existe, irmão. Isso é coisa do capeta. Irmão. Não é um socorro? Do mesmo jeito que você deseja, a mulher também deseja. Desculpa o que eu estou falando para vocês, mas é verdade. Então toma conta dela, ó. A língua, a Bíblia fala que pode incendiar o que? Uma floresta ela. Saiba conversar com aquele que está ao seu lado, com aquela que está ao seu lado. Papai e mamãe, saiba conversar com seus filhos. Tios, tias, avós, avós, saiba conversar com aqueles que estão olhando para você. Porque segunda carta de Paulo aos Coríntios é muito clara, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa, o quê? Carta escrita, conhecida por todos os homens. Você é a comunicação de Deus, seja lá na tua casa, seja na rua, seja na vizinhança, seja na igreja. O que acontece hoje é que muitos querem ser crente aqui dentro, mas em casa, irmão, vira um leão. Um leão de verdade, não é o de Judá não. É um leão, quero tragar todo mundo, irmão. Pode falar. Eu tenho um filho que é engenheiro agrônomo, ele não está nem aí para mim. Tá vendo? Nem atende telefone, nem liga. Não. Tá vendo? Via social. Um filho que é engenheiro agrônomo não liga para o pai, não vem ver o pai. Aí o pai, 86, né? 86 anos que o senhor tem, né? 86? 85 vai fazer 86 anos. Só. Irmãos, isso não está correto. Era hora dos filhos abraçarem o nosso alvo. Estar lado a lado com ele. Quantos de vocês já visitou o irmão Oswaldo? Responde não, só pensa. Eu já fui lá, eu já levei obreiros lá comigo. Nós vemos a necessidade dele. Agora não é só o pastor, não é só os obreiros, é a igreja. Entenda isto, ajudar aqueles que necessitam de ajuda. É por isso que eu quero levantar o trabalho aqui da melhor idade, porque nós temos muitas pessoas da melhor idade que precisam de ajuda. Só conversar, não vai arrancar o braço de ninguém, a perna de ninguém. Ele tem alma, ele tem sentimento. Lá em casa, só na internet, onde você sabe o que é. Tem bastante de pacote de dinheiro, mas muito dinheiro amarrado aqui no mostrar aqui. Eu tenho um aluguel, não sei aonde. Escuta aí eu queria já para me dar o secretário. Ele disse que Olha só o que o irmão Aristeu está falando. Pode falar, irmão Aristeu. milhões de dinheiro no mostrar. Está vendo, irmãos? Olha a diferença. Ele está com um pacotão de dinheiro no bolso aqui dentro. Ele está falando que o surpreendente foi na casa dele ontem, conversando com ele, mostrando ele tanto de dinheiro. Ele pegou e falou assim: me dá aí umas quebradinhas aí. Ele deu.
Só mostrou, irmão, para passar o mel na boca do irmão. Isso acontece demais hoje. Irmãos, aquilo que você não quer para você, eu desejo para o E outro. esse finge que é amigo meu, tá no Piauí também. Tá vendo? Desse jeito, né? E para finalizar a conclusão, ó, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida o quê? Cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram o verdadeiro o quê? Paz e alegria, senão em Deus, o seu quê? Criador. Pois a alegria do Senhor é a nossa o quê? Força. A alegria do Senhor é a nossa energia, é a nossa força, é o que impulsiona você em direção à vida eterna. Amém? Espero que vocês tenham compreendido a palavra dessa manhã, e que domingo que vem continua no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, pastor João Neves.